E as luzes se apagam e vamos embora. A gente está aqui novamente num programa novo aqui para nosso podcast, que é o Quarto Setor, onde a gente vai comentar o resumo do Grande Prêmio de Emília-Romanha. Meu nome é Bastiano Ignacio, eu estou aqui com meu amigo. Meu nome é Igor Moreira. E aí, Igão? Desculpa te chamar Igão. A gente tem intimidade para isso, né? E A aí? gente tem intimidade pra isso. Como é O que que foi? achou da corrida? Corrida Eu maluca, né? achei que na sexta-feira eu até falei, essa corrida vai ser chata. Ainda Eu... comentei que achei que ia ser chata a corrida, mas não foi. Choveu, né? É, Choveu, muda tudo. Muda tudo. colo- Choveu, muda tudo. teve o ingrediente principal para uma excelente corrida, que foi a chuva. Se todas as corridas da Fórmula 1 fossem com chuva, ia ser espetacular. É, tinha mais emoção. Ia ter mais emoção. A corrida também eu achei que ia ser uma procissão, porque Imola não tem muitos lugares de ultrapassagem. Eu achei que ia ser uma procissão, quem estava na pole ia ganhar e tudo, mas foi uma corrida Na com muitas sexta-feira, quando eu surpresas. vi os primeiros treinos, eu achei que fosse chataço, mas aí mudou. Ainda bem, né? Ainda bem, foi uma corrida espetacular para meu gosto. Mas vamos começar com um resumo aqui. A gente vai dar primeiro a lista dos desqualificados, os não classificados no Os grid. não pontuadores, né? Não pontuadores e os que não pontuaram, na verdade, né? Realmente. Então, no último lugar, a gente tem o Latifi, que logo nas primeiras voltas ele já se envolveu num incidente, que foi culpa dele, para meu gosto. Sim. Foi culpa dele, então ele já se envolveu no acidente, não tem muito o que falar sobre ele, o que correu muito pouco, realmente. É o É, essa questão o acidente do Latifi é um resumo da corrida, né? Um tanto de situações meio em aberto que fica. é, Jogam pra lá, a gente vai comentar muita coisa assim, né? Joga pra lá, joga pra cá, foi culpa de não sei quem, de não sei quem. E umas paradas bem fáceis de resolver, na verdade, né? Creio eu. sim, sim. É, mas aí, e logo depois já quase metade da corrida ter acontecido, a gente teve os próximos abandonos, que foi aquele acidente espetacular, polêmico, com briga, coloca fogo no Dedo parquinho, no né? meio, e Fogo tapa no, no fogo no parquinho, capacete, tapa no capacete. e E gente foi a querendo corrida, cockpit do outro. é, foi a batida entre Bottas e Russell, Sim, na mística curva Tamburello, que muitas famosa. más lembranças traz para os sul-americanos e os brasileiros em si, né? Sim. É, uma batida muito polêmica por conta do que o Russell, ele acha que foi o Bottas que errou realmente. O Bottas já deixou bem claro que acha que o Russell errou. Foi o Russell Eu foi. acho que é muito difícil jogar de fora essa batida, porque se você pega no slow motion, você percebe que tem ali um meio metro ali, de uma roda para outra. Do roda, o famoso bater roda com roda, teria um meio metro. Mas aí você pega ali acima de 300 km por hora. Se um slow motion é outra reação, é outra parada. Dá pra entender o lado do Russell pela jogadinha um pouco pro lado do Bottas, e dá pra entender o lado do Bottas que a gente acha que tem espaço também, né? Então fica meio Realmente, aberto ali. eu acho que não, também não deixaria muito fechado para culpa de um do outro. Fica meio Porque aberto. aquela coisa, o slow motion diz muita outra coisa. É diferente você ter uma reação a 340 km por hora. Por hora. É diferente até da gente ver aos É, 340 km por hora do que o piloto lá dentro. Só aí já é uma diferença absurda. Quem dirá no slow motion. pois é, então, aqueles comentários que teve na Band da corrida, eu acho que decretar Isso, seriamente que foi o Russell que foi o, uma leviandade um claro. pouco grande. Sim. A questão do Latifi dá pra ver que é claro, porque se você pega o onboard do Mazepin, você vê que ele sai do erro dele direto no meio da pista, né? Então você percebe que ele fecha ali o Mazepin. Inclusive, a gente que já não gosta muito do Mazepin pela fama dele dentro da Fórmula 1, fora enfim. Mas hoje eu acho Mas que a transmissão deu uma certa pegada no pé dele, porque antes de verem o acidente já estavam, tipo, culpando ele. E depois que viram, que entenderam que não tinha sido ele. o Não tô Mazepin, defendendo ele, mas o Mazepin que hoje ele pode pedir música no Fantástico, né? Que ele fechou o final de semana. rodou na sexta, rodou no sábado e rodou hoje. E eu achava que com pista molhada ele ia passar da primeira volta, pra ser bem sincero, mas. Pois é, você perdeu o bolão. Eu também perdi o Ainda bolão, pra que lá. eu achei que o Bet ia rodar umas 4 vezes. Os dois, nós dois erramos.
Zicamos a zicada dos dois. É. Porém, voltando um pouco para a batida do Bottas e o Russell, uma coisa interessante ver aí é a evolução do Russell com a Williams, lutando nas posições de pontos contra o carro e o posto que ele quer o ano que vem, que é o posto do Bottas na Mercedes. Eu acho que muito por conta dessa, entre aspas, briga deles dois aí, esse assento do ano que vem, eu acho que esse acidente pode ter rolado muito por conta disso. Acho que talvez o Russell sentiu aquele querer a mais ali de ultrapassar pra mostrar que ele terminou na frente da principal equipe do grid e aí fez o que fez. Talvez tenha sido um pouco disso, né? Ninguém sabe, é muito lado emocional lá dentro. Realmente, eu acho que o Russell também, mesmo que ele ter um pouco certo que a 340 km por hora é difícil você ter analisar quem é o culpado, mas porém eu acho que ele foi um pouco afobado nessa ultrapassagem. Talvez tenha falhado um pouquinho emocional, né? Porque Viu o que ele queria ali e falou, peraí agora. porque realmente ia ficar muito bom para ele passar a Mercedes Se ele com passa a o Bottas, Williams. pontua com essa Williams aí, pronto. Aí, Se ele ficasse na frente do Bottas na corrida, ultrapassando o Bottas, ele já tinha garantido a vaga na Mercedes ano que vem. Tinha garantido. é tudo que ele queria, né? Mas Pois aí. é. Mas aí aconteceu mais um azar para ele, uma má decisão, eu acho. Ele é muito novo ainda, eu acredito que ele vai crescer ainda. Só Aí que com esses a segunda falha resultados, dele em busca de. A segunda falha dele na Williams em busca de pontos, né? na segunda falha da Williams em busca de pontos. Turquia e agora Emília Romana. Pois é, e engraçado que a FIA ainda mantém a Williams acima da Haas, sendo que a Williams já tem uma corrida que não terminou com os carros, né? Sim. Eu acredito que eles deveriam já atualizar e a Williams ficar novamente no último lugar por causa da classificação, né? Então, mas aí a gente tem nos seguintes não pontuados tem os carros da Haas, o Schumacher e o Mazepin, que não tem nada que falar na verdade sobre eles, é isso mesmo, eu acho que eles podem mostrar. A única coisa que tem a mostrar aí é que o Schumacher teve aquele acidente meio bobo ali no começo, né? Aquecendo os pneus na reta. Aham. Mas aí depois ele mostra que ele é muito mais forte do que o Mazepin, porque ele perdeu todo aquele tempo, ele não conseguiu nem encostar no pelotão do safety car. Aí ele entra, me troca a asa, sai com um tempo absurdo atrás do resto do pelotão e ainda teve na frente do Mazepin. Isso pra mim só mostra o quanto que ele é. Isso realmente é uma coisa muito tomar em consideração, pois realmente o Schumacher é a única concorrência que ele tem nesse campeonato é bater o companheiro de equipe. É. E ele está conseguindo fazer isso com tranquilidade. Não acho que vai ter Porque muito desafio quanto a isso, não. Ele não vai ter muita outra luta contra os pilotos, a não ser quando tenha abandono, essas coisas. Ou que talvez se tiver uma evolução da Haas no decorrer da temporada contra a Williams ali, mas acho que nada demais também. Não. Também acho que nada demais. Bom, na 15ª posição, um carro que não terminou a corrida, mas mesmo assim ficou acima dos pilotos Haas, por causa do que os pilotos Haas tinham 2 voltas atrás do pelotão. Foi o Sebastian Vettel, que decepciona mais uma vez para meu gosto. E aí já é um abalo já, total. Um abalo total. Não tem outra definição, Ele não termina a prova. Ele não termina a prova novamente. Não tem um ritmo Não, bom, novamente, no meu ver, também. Ele não tem um ritmo bom. E não tem desculpa de adaptação de carro, eu acredito nisso não, porque ele é um tetracampeão do mundo. E ele está apanhando do companheiro de equipe, que é piloto pago, por muito que ele tenha melhorado muito, mas é um piloto pago. E ele está apanhando do colega de equipe. Um tetracampeão do mundo não deveria ter esse tempo todo de adaptação. Sim. Porque acho que o Sebastian Vettel tem que analisar bem o que está acontecendo com ele, com sua vida, com sua cabeça. Ele não tá bem, realmente. Não, tem um abalo total ali, o psicológico do Vettel, desde aquela corrida da Alemanha, a fatídica corrida da Alemanha que entregou o título praticamente pro Hamilton, acho que não foi mais a mesma pessoa não, o mesmo piloto não. Realmente, a gente tem Sebastian Vettel não tem mais desculpa, realmente.
Ele tem que agora tentar se concentrar em ele mesmo, melhorar ele mesmo e ver se ele consegue melhorar alguma coisa. Esquecer Acredito, o resto que tá acontecendo ao redor dele. Tem que esquecer é. isso aí. Focação dele agora. Bom, um pouco mais acima ainda tem Giovinazzi, Tsunoda, que são Giovinazzi é dois aquele caso pilotos. de sempre que a gente fala, né? Aquele carro de sempre, ele teve um azar que entrou uma peça no duto de resfriamento dos freios, que teve que parar novamente nos boxes. O Dog significa aquele cara que Aí, ali tem aquela certa margem de azar, mas também não é aquele cara que a gente vê aquela. Tsunoda que aquele foi uma arroz. corrida, teve um começo de corrida muito boa, ele cresceu, subiu muitas posições, chegou até a estar na zona de pontuação, só que ele errou numa curva aí, rodou, foi para o fundo do pelotão novamente. Ele foi sancionado por passar dos limites da pista. É, tomar uma posição de Então, 5 segundos, né? então Tsunoda teve uma corrida relativamente Bagunçada. regular. Regular. Bagunçada no caso, né? Tipo assim, É. regular, mas bagunçada, né? Ele cresceu muito. A primeira metade da corrida foi muito bem, só que a segunda metade ele decaiu mesmo. Eu acho que não tem muito o que cobrar dele por conta de que ele é um Hulk. Então, Eu acho que o dia de hoje vai ser aquele dia de aprendizado total, assim, sabe? Aquela primeira frustração pra entender o que pode acontecer. Nem todo dia vai realmente. ser bom, né? E a gente tem uma surpresa que eu não achei que ia acontecer, que foi o Sérgio Pérez, na 12ª posição, com um erro dele muito grave que terminou condenando ele fora dos pontos. E que acredito que isso aqui vai ser um ponto de partida para a pressão da Red Bull em É, cima a do segundo maldição da Red piloto. Bull em cima dele. Aí teve a quebra do volante, teve uma Teve a quebra porrada do de coisa. volante, A maldição da Red Bull não tem condição não. teve aquele erro no começo da corrida, onde ele saiu da pista e ultrapassou assim, um caso que não podia. Ela que não podia, tomou aquele 10 Mas, segundos do stop and mas go. E eu vou até te falar aí, mais. Eu não sei o que aconteceu, eu não vi o onboard ainda, mas eu achei a largada ridícula do Pérez. Ridícula, ridícula, ridícula. foi muito ruim mesmo. Realmente a largada do Pérez, perdão, foi ridículo. Muito. Ele ficou para trás, parece que ele até desistiu de lutar com o Max e com o Hamilton na ponta. E aí, se você for olhar depois, eu não sei se o quanto interferência do spray de água tem nisso, mas o que me parece é que ele não quer disputar ali mais com o Verstappen e o Hamilton na ponta, mas aparentemente ele estava bem lento a ponto do Leclerc encostar bastante nele. Acho que o Leclerc também foi atrapalhado pelo spray, não conseguiu a ultrapassagem nem encostar muito do lado ali, mas foi bem ruim a largada. Acredito que o Pérez não, o Pérez queria terminar no pódio. Eu acredito que ele queria assegurar essa terceira posição. Não quis lutar com os dois primeiros, sabendo que realmente o Max Verstappen, se ele tá mais rápido, a equipe vai mandar ele ultrapassar ele. Sim. E o Hamilton, que é o Hamilton, então o cara não quis arriscar, eu acredito, a corrida, eu acho. Não quis arriscar a partida e quis ficar em terceiro lugar, só que depois foi ultrapassado pelo Leclerc Leclerc. e ficou muito tempo no quarto lugar, depois teve a punição e no retomar da corrida ele cometeu aquele erro em que condenou ele para a 12ª posição. Sim. E que a gente conhece a pressão que existe nos pilotos CRB. Esses erros aí já começam a pesar e o pessoal o Helmut Marko O Helmut vai Marko adora e agora ele se adora agora expande. botar pressão nos seus meninos aí. Se o Pérez não for forte o suficiente, ele vai ter problema aí Já pode esperar outro assento aí ano que vem na Red Bull, outra pois cabeça é. ano que vem. Senão, Pois é, a gente tem o Alonso e o Ocon logo depois que os primeiros pontos para Alpine Alpine. com um carro que tá aí. Não creio que tenha mais que dar o carro, não. É, aquela corrida de meia. O Meia mediana, né? Alonso, Os dois, tudo Alonso bem. conseguiu segurar o Pérez no final da corrida por várias voltas realmente. Acredito que como trabalho de equipe entre o Ocon e o Alonso foi bom porque se o Pérez ultrapassasse o Alonso era fácil para ultrapassar o Ocon e o Pérez terminar nos pontos. Sim, Então o Alonso foi até como trabalho em equipe foi bem certeiro sim. em segurar o Pérez. Foi bem certeiro em segurar o Pérez porque no final das contas, no final deles, os três estavam numa faixa de 1 segundo praticamente. Então era a qualquer momento a ultrapassagem do Pérez. Mas aí resgatou o primeiro ponto e a gente tem
Kimi Raikkonen. Pra mim foi uma corrida tímida, mas se você for reparar bem na corrida do Raikkonen, é uma corrida muito consistente, né? Rápida e consistente. Mas aí a gente vê que ainda que o Kimi Raikkonen, às vezes, é igual que o Binho, né? Mais velho ficando. O bicho tem um carro ruim, porém o bicho tem tanta experiência, mais de 40 anos, o maior número de grandes prêmios de todos os pilotos que atualmente na Fórmula 1. O cara sabe como era um carro mesmo. O Raikkonen já tá mais naquele tempo de não. Se você assistir um board do Raikkonen hoje, você vê que não tem muito estrangular o carro, né? É aquela tocada mais suave, aquela parada mais cadenciada. E aí, nessa brincadeira de levar cadenciando o carro, olha os pontinhos aparecendo aí, vai devagarinho. Devagarinho assim, né? Sem aquela. Sei lá, sem aquele piloto tão pancadeiro no carro. Consistente, experiente. Ele, falando que a Alfa Romeo poderia ter pontuado de Giovinazzi. Alfa Romeo poderia sim. Poderia ter pontuado também com o Giovinazzi, mas aí teve aquele azar, né? Mas então aí depois tem alguns pilotos que na corrida eles não fizeram muita coisa, que foi o Gasly, o Stroll e o Ricardo, que se mantiveram nessas posições, não tiveram muitas brigas, nada disso. Na verdade, o Gasly fez muita coisa, né? Sim, o Gasly foi muita coisa, realmente. Eu acho até que a AlphaTauri deveria. Acho que o clima da AlphaTauri agora não deve estar muito legal, não. A primeira todas as estratégias da AlphaTauri hoje foram praticamente erradas, né? Foi erro atrás de erro. Você me lembrou alguma coisa, eu me esqueci que o Gasly partiu com o pneu errado e foi sendo escalado por todo o pelotão do meio. Sim. E depois ele conseguiu uma recuperação depois, também muito pela bandeira vermelha. Isso, e o cara vai me pontua. Ele, com todos os erros, ele é o cara que pontua pra equipe ainda, né? Pontuou muito bem ainda. 4 pontos. Sim, eu quero ver o Gasly consistente, mas eu quero ver a equipe também trabalhando no mesmo ritmo. É o cara que eu quero ver muito trabalhando forte, assim. Hoje não foi o caso porque a equipe não colaborou, né? A gente tem o Ricardo Stroll, que é corrida sólida, eu falaria, corrida sólida. O Ricardo tá naquela adaptação da McLaren ainda, eu acho, né? Pelo menos eu tô enxergando assim. Mas foi uma corrida muito sólida, ele não passou muitos perigos, o Stroll também não passou muitos perigos. O Stroll pra mim tá se tornando um cara bem consistente, Sabe o que o Stroll tá me lembrando um pouco? Entre aspas. Quem? Essa tocada do Raikkonen. Muito consistente, muito calmo, sem muito... Porra! Sem muita aquela... Comparar o Stroll com o Raikkonen. Pra você ver como é que ele tá evoluindo, né? Que eu não vejo o Stroll, aquele cara que machuca o carro o tempo todo, nada do tipo. Aquela tocada mais... Não, mas você acha que a gente tem que baixar um pouco a bola aí? Não acho que ele sabe onde é que tá o carro dele, ele sabe também o que ele pode fazer, na verdade. Não tá fazendo muita besteira, não. Não, mas vamos comparar com outra pessoa. Eu acho que daqui pra frente... o Raikkonen é campeão mundial, né? Outra parada, não dá pra comparar, mas se você for olhar a tocada, se você for olhar as limitações do carro da Aston Martin, assim como o da Alfa, cada um dos dois tem suas limitações. E o piloto sabendo das limitações. O Raikkonen por estar mais velho e o Lance por ser novo, né? Os extremos ali. Tá bom, geralmente os caras novos são meio evitados, né? Ele tá mais calmo ali, mais consistente. Eu gosto de ver assim. Tá bom, eu vou levar aquele crime que você tá cometendo de comparar o Stroll com o Raikkonen. Depois você vai ver que isso aí faz sentido. Bom, depois nós tem as duas Ferraris. É uma corrida, entre aspas, ingrata, mas muito boa para os tifosi, os italianos. Passou passado, né? Em relação ao ano passado, uma corrida muito boa, muito consistente de parte dos dois. Eu acredito que a transmissão brasileira da Band eles são meio, sei lá, às vezes não pegam bem as ideias das corridas, porque eles meteram no pau no Sainz no começo da corrida, sendo que o Sainz saiu desse para um primeiro. E nas 2, 3 primeiras voltas da corrida ele estava sétimo. Bom, tem essa parada do Sainz, tem o Hamilton, não estamos defendendo ele, mas de apontar o dedo pro Mazepin naquele acidente, que ele não teve culpa depois que eles foram ver que o board eles apontaram o dedo. Tipo assim, às vezes é muita pressuposição de algumas coisas, supõe muitas coisas, mas depois ver os fatos. Só pra você ver, o Sainz saiu de 11º, onde é que o Sainz chegou, né? A transmissão da Band, acho que eles estão só trabalhando para ganhar dinheiro, porque
É bom, é a mesma equipe que era da Globo, mas porém sempre tem tantos erros básicos. A Eu me lembro, transmissão é legal, mas ainda tem uns erros básicos ali. teve, teve, Avião teve, com produção demais. teve hoje, por exemplo, eu me lembrei, vou dar uma parêntese aqui, me lembrei agora quando estava assistindo a comemoração do pódio, antes do pódio, quando os pilotos chegam na, aí no pit stop, depois da corrida, tava passando o Tsunoda caminhando com a cabeça baixa. Falaram que era o Aí, Gasly. aí o cara vai e fala que é o Gasly. Aham, eu me lembro disso aí Não também. tem como confundir o Gasly com o O Tsunoda. O Tsunoda Tsunoda, com 1,10 m, o Tsunoda tem menos de 1 metro, um anão dirigindo uma Fórmula 1 o e o capacete cara. todo vermelho e me fala que era o Gasly. Eu reparo a mesma coisa também. Tem umas. Mas isso são erros que se repetem. Muitas vezes eles erram os nomes dos pilotos e falam de outras coisas. Acho que ele não Aham. presta atenção muito no que estão fazendo, não. E você tem vários elementos, né? Você tem ali, vamos supor, pelo Tsunoda você tem a altura do cara, que é perceptível a diferença de um pro outro, do corpo de um pro outro. Aí você tem um capacete do Tsunoda. Aí se você tá correndo, você tem o Santo Antônio ali em cima que entrega, que é um piloto, tem tudo isso. E aí o cara vai e me erra. Pois é, e também e tem outra coisa, por que o Gasly ia ficar triste depois da corrida que teve se ele ainda conseguiu terminar no oitavo depois da corrida que teve? É, O mas Tsunoda, O Gasly tem que ficar feliz, né? O Tsunoda eu entendi que ele saiu bravo porque ele cometeu alguns erros e perdeu. Eu acredito que o Tsunoda poderia inclusive ter terminado em cima do Gasly se não fosse pelo erro. Sim. E aí você, o Gasly, na verdade, quem tem que pedir desculpa ali por alguma coisa é a equipe, né? Falhou com ele. O É. resto, o trabalho dele foi bem feito. Mas retomando aqui, a gente tem o Leclerc mostrando que ele é um. Só falta o carro, né? Eu acredito É, que o Leclerc. pra mim dessa geração, ele é o mais talentoso. Para Leclerc só falta o carro. Se ele tiver o carro correto, ele é o próximo Hamilton, o cara que vai ganhar tudo. O Verstappen, eu não boto a mesma geração, porque o Verstappen veio alguns anos antes. Eu digo dessa É, moçada que veio o Lando, o Leclerc, é, é. o Stroll, o Tsunoda, essa galera mais recente aí, eu ainda acho que o Leclerc é o mais talentoso. Leclerc é aquele cara, quando tem o carro certo, quando a Ferrari voltar a ser a Ferrari daqueles anos 2000, É, eu acho que a gente tá ele, esperando o ano que vem, né? Leclerc vai ser com certeza um cara dominador da Fórmula 1. Eu também acredito nisso, se tiver o O carro que ele correto. fez, o que ele fez com a. Inclusive, em um certo sentido, não vou falar injustiçado, porque o Norris merecia realmente também o pódio. Só que o Leclerc ficou em posições de pódio a corrida inteira, praticamente. Ele foi É, perder só ritmo no final, então ele é um piloto extremadamente bom. e aí tem um jovem, né? O garotinho aí, o Tem terceiro agora. lugar. Vamos agora. Vamos terminar de falar dos que estão do quarto para baixo, né? O Sainz, vamos falar rapidinho. O Sainz, para mim, foi uma corrida, de novo, muito boa, correta. Ele recuperou muitos pontos, terminou atrás do companheiro de equipe, entregando muitos pontos para a Ferrari, inclusive, que faz muito bem. É, a Ferrari somou 22 pontos só dessa brincadeira aí hoje, né? Uhum. Mas é aquilo, se o Sainz vai ser o segundo piloto da Ferrari, mas o bom é que ele está ficando perto do companheiro de equipe. É, entrega um resultado diferente do que o Vettel tava entregando. Uhum. Bem diferente. Agora a gente vai falar do pódio. Tudo bem? Antes de ir pro pódio, só lembrando daquela ordem de equipe do Norris em cima do Ricardo, né? Que eu não sou muito O fã dessas ordens de equipes não, mas foi interessante. Abriu o caminho pra ele pegar Norris, esse pódio aí. Norris, novo chefe de equipe da McLaren, que ele agora manda. Ele percebeu, ele precisava de ar limpo, né? Pra poder andar mais rápido. E ele foi, eu acho que foi inteligente, né? Entre aspas. Eu não sou muito fã desses, como é que fala? Comandos de troca de posição, não, mas foi por uma boa causa. Eu Mostrou também o porquê. não gosto muito, não, porque eu prefiro que o cara brigue mesmo. Mesmo sendo colega de equipe, eu prefiro que ele Mas hoje brigue. eu vi de uma maneira bem inteligente. Mas foi uma jogada de equipe espetacular. Inclusive, se o Ricardo tivesse mantido o ritmo que ele estava mantendo, talvez ele teria terminado atrás do Norris, entregando o melhor Aham. resultado para a McLaren. Mas a jogada do Norris, em um certo sentido, como equipe, foi muito boa. Não é à toa que eles têm mais um pódio É, outro pódio pra ele aí, né? novamente. Então, Igão. Oi. Pensei que você tinha caído. Não. Então a gente tem o Norris que realmente fez uma corrida espetacular. Ele já estava meio chateado com a classificação de ontem, né? Que ele poderia ter sido o pole, né?
Sim. Ia É ter sido terceiro top. lugar, né? Ia pegar o terceiro lugar, né? É. Então, não, mas ele teve condições de ser pole position mesmo, na classificação de ontem. Na verdade, o tempo dele estimado, se eu não me engano, era pra ser P3, né? Sim, O sim, tempo que mas ele virou era pra ser P3, aí ele pegou a posição. porém, tem gente que fala que talvez ele teria conseguido realmente ser. Não Porém, sei, essa altura eu mas não é sei. aquela classificação que não foi muito legal mesmo, cometeu um erro. E na corrida, ele fez uma corrida espetacular e ele ainda, a briga que ele deu para o Hamilton nas últimas voltas foi espetacular também. Sim, a briga dele pro Hamilton. Acho que ali faltou. Ali foi o que definiu foi o DRS, né? E vou te falar uma a mais. Eu acredito, porque o Norris, em um rádio, durante a corrida, ele falou que estava com problema na embreagem. Sim, Acredito que se esse problema não teria acontecido, talvez ele teria esticado mais a luta com o Hamilton. com o Hamilton. E, Aí depois explicou o porquê desse problema na embreagem, você viu, né? não vi não. Ele disse Pode que o protetor a joelheira, que eles usam tipo umas joelheirazinhas ali, né? Aham. E ele disse que o protetor de joelho foi o que tava pegando ali, segundo que eu ouvi na transmissão, né? Entendi. Foi isso que tava atrapalhando ele no clutch da embreagemzinha ali. Então. Pois é, então, mas ainda eu acredito que se não fosse por isso aí, talvez a luta teria esticado por mais 2 voltas. Talvez deixando até a luta por segundo lugar até a última volta. Até a última volta. Sim, também acredito que E, poderia ter ficado por última e volta. talvez atrasando aquele ponto extra que o Hamilton conseguiu depois de passar Aí, o Norris, que foi o que deixou ele como líder do campeonato ainda, né? o Hamilton continua líder, né? Por causa do ponto esse aí Aquele da pontinho volta. extra aí. Eu acho, nessa questão de suposições, igual você falou agora, se não tivesse esse problema com a embreagem, então eu tenho uma suposição boa na próxima posição aí, pra ser bem sincero. Na verdade, não é uma suposição, é como se fosse uma. Não sei, acho que você deve ter enxergado um pouco assim as coisas também, mas vamos terminar primeiro nós aqui pra gente ir pra lá. Não, Norris eu não tenho mais nada a falar. É uma corrida espetacular. Um cara Pra que mim foi o dono final de semana também. é o piloto do fim de semana. Ele dominou muito bem a pista. Ritmo Eu muito quero. forte. Agora, Igor, eu quero comentar primeiro do primeiro colocado, do Max Verstappen, antes Sim. do Hamilton. Então, pode Porque ser. o Max Verstappen, o holandês, ele teve um começo de corrida espetacular, teve uma largada muito boa. Sim. Ele defendeu muito bem aquela ultrapassagem na curva, onde obrigou o Hamilton a cometer aquele erro e ir por fora, Ela para cima dos que vão pulada por. na. Isso. Inclusive prejudicando a corrida, em certo sentido, do Hamilton, Aham. por causa da asa dianteira. Mas após isso, teve mais algumas poucas pressões do Hamilton aí, chegando a, sei lá, quando passou de 5 segundos a 2 segundos antes da troca de pneus, né? Isso, ali Teve mesmo. uma Ali começou a pressãozinha assim, aproximar. teve uma pressão assim, mas ele sempre se manteve na frente, controlando, eu acredito, mais o tempo. Ele sabendo que ele logo ia ter que parar para fazer a troca de pneus. Mas o Hamilton tirou bem nessa hora aí, né? Sim, agora. Então, e a corrida dele depois, inclusive com os acontecimentos que teve depois, ele foi um piloto que dominou a corrida em si. A corrida estava na mão dele mesmo. Ele Sim. só precisou guiar o carro com uma certa segurança A ponta do dedo ali, né? na ponta do dedo e conseguiu a vitória até relativamente fácil, certo? Por conta dos acontecimentos da corrida, né? Sim, mas eu Pronto. quero chegar nesse ponto. Porque Isso. Max Verstappen, um justo ganhador, fez um início muito bom. Teve controle sobre os pneus, teve controle sobre as condições da pista. Ó, Depois, quando ele escapou na relargada, depois da bandeira vermelha, ele teve controle sobre a distância com os demais. isso. Porém, eu quero falar. Eu não gosto do Hamilton, mas porra, que filho da puta, Deus do caralho. Desculpa a palavra aí. Eu
O Hamilton. Pô, na verdade, eu vou começar logo com uma parada que eu quero muito falar isso. E eu não sei, posso falar uma besteiraça aqui, mas eu acho que essa disputa entre Hamilton e Verstappen não vai muito longe, não. Eu já discordo de você. Mas Eu pode acho continuar. que, Pode continuar. eu acho que a Mercedes vai trazer evolução para a temporada. E acho que a maneira como o Hamilton se comportou hoje, fazendo o tanto de cagada para chegar em segundo lugar, porque ele fez muita cagada hoje, para chegar em segundo lugar, eu acho que numa corrida sem stand de adversidade, obviamente que as adversidades são culpas dele, mais ninguém. Mas eu acho que questão da adversidade ele chegou em segundo e aquele momento onde o Hamilton começou a tirar aquela diferença do Verstappen ali, pra mim ficou muito claro que a Mercedes ainda pode ter uma dominância nesse ano ainda. Eu acho Então, que. Não sei, eu não acredito que essa. Não que eu não acredito. Eu quero acreditar e espero que tenha essa disputa entre Hamilton e Verstappen até o final da temporada, que decida na última corrida e que seja pau a pau. Mas hoje me deixou com um gostinho de. Ele fez tanto de cagada pra chegar em segundo, e aquela hora que começou a tirar aquela diferença me assustou. Aí você vê que é diferente, realmente, a parada é diferente. Tanto pelo piloto quanto pelo carro, os dois. O Hamilton é foda. então, bom, eu tenho uma parte em que eu discordo num certo ponto. Mas primeiro eu vou começar falando do Hamilton. É o seguinte, bom, eu não sou muito fã do Hamilton. Reconheço ele como um dos melhores pilotos da história. Reconheço que ele é muito bom. E realmente ele cada vez ele demonstra mais que ele é muito bom mesmo. Porque você tá ligado em que ele voltou de ré. Voltou de ré, no meio de uma corrida, voltou A de ré. corrida. Para poder, perdendo uma volta. Depois, claro, teve a sorte do campeão de acontecer a Aí é bandeira a vermelha. sorte do campeão. Pronto, tá aí. Teve a sorte do campeão da bandeira vermelha. Só que aquele negócio aí, o Hamilton já ganhou corrida com 3 rodas, certo? Sim. Já ganhou corrida, sei lá, com massa quebrada. Agora já ganhou corrida dando ré em um momento da corrida. Você não ganhou, Sim. perdão. Eu não pode. É, você não É, pode. eu não pode, no segundo lugar, se recuperando. Dando ré. Ele já ganhou o campeonato na última curva. O primeiro Triste campeonato dele. momento. Triste momento para os brasileiros. Ele ganhou um campeonato na última curva, então realmente o cara por muito que eu não gosto dele, mas tem que reconhecer que o cara é um puta deus Eu do tenho volante. talento e tenho a sorte, são os dois, né? Ele tem realmente isso aí. Agora, Eu tenho a sorte. o que eu discordo um pouco de que essa briga Verstappen e Hamilton talvez vá parar logo, eu discordo em um certo ponto, que é a luta que o Hamilton teve para voltar do nono lugar para segundo. Ele não estava lutando contra Verstappen, né, nessas posições. Ele lutou contra um Aston Martin, ele lutou contra 2 Ferrari que estão fracas, ele lutou teve o erro do Pérez, que aí já ganhou uma posição a mais. Teve o erro do Kimi também, que e logo na retomada ele ganhou a posição do Kimi por causa desse erro. Sim. Então ele não teve muita luta, como ele teria luta com o Verstappen se ele tivesse ficado pau a pau. Lá na frente, pau a pau. É. O Tanto negócio é que. que, O tanto que é que me o deixa seguinte, meio assim. eu vou terminar de explicar isso aí. Depois de que ele chegou no segundo lugar, ele logo na seguinte volta ele fez a volta rápida. Só que o Verstappen reduziu, não chegou a fazer a volta rápida, mas se manteve quase que a 3 décimas da volta dele, na seguinte volta. Então, Sim. e se você ver as últimas voltas entre que o Hamilton ficou segundo, desde que o Hamilton ficou segundo até ele chegar lá, aqueles 19, 20 segundos de diferença que tinha entre o primeiro e o segundo se manteve. O Verstappen Mas conseguiu manter essa diferença. Depois talvez disso. esse poupar de carro do Hamilton para conseguir a volta mais rápida no final é que tem instaurado um pouco essa Sim. essa distância se manter, ou não? Você acredita nisso? Sim, pode ser, realmente. Na verdade, eu acredito que, na verdade tem isso aí também. O Hamilton pode ter tirado o pé um pouco no final para Manter o carro e tentar virar a volta rápida, correto?
a volta mais rápida e também segurar o segundo lugar, que se ele cometia um erro por ficar desesperado indo atrás do Verstappen, poderia perder tudo, né? Isso. E aí tem outro ponto. Porém, Aí tem um acredito que ponto que a tá... transmissão falou que é interessante. Que por que o Verstappen não só. O Verstappen e a Red Bull não só manteve os olhos abertos ali naquele ponto de. Vamos ver o que a Mercedes vai fazer agora e esperar pra trabalhar em cima disso, sabe? Você vê que o Hamilton com uma asa quebrada, entre aspas, uma letra da asa quebrada ali, um problema na asa dianteira, conseguiu impor uma certa pressão. Tanto tirar o ponto, tirar a diferença que estava tendo, estava conseguindo tirar a diferença, correto? E aí depois o Hamilton me faz, entre aspas, um forçado Na da Red verdade, Bull de puxar o pit stop. realmente teve um momento, eu acho que no primeiro pit stop teve quase um possível undercut. Sim. Sim. Porque o problema foi que o pit stop da Mercedes foi 2 segundos mais lento que o de Verstappen. Isso. Ele teve problema ainda no pit stop. Tem tudo isso, né? Realmente pode ter sido que ele teria saído. Na verdade, eu acredito que, inclusive, mesmo assim por tempo, ele teria saído atrás do Verstappen, só que colado. Só que ele ficou Isso, já é coisa de 1 segundo e pouco, se eu não me engano, a diferença do pit stop. Aí você pega o pit stop, quebra de asa, o acidente que ele teve, o vacilo que ele teve, e aí depois da bandeira vermelha e tudo mais. Aí eu fico pensando, será que se a corrida tivesse em condições normais, como é que seria os dois? Me parece que não posso estar muito errado, mas me parece que o Hamilton ia ter aquela administração de carro e de situação da corrida um pouco melhor ainda. Posso estar enganado, mas eu acho que ainda conseguiria ter ainda. Eu ainda acredito que o Verstappen ia ter um controle. É que é aquela coisa, você está falando dos 2 melhores pilotos da atualidade. Sim. Atualmente na Fórmula 1. Ou seja, os caras que têm os melhores carros e talento de guiar os carros. O Verstappen, o cara é um monstro. O cara quer lutar pelo campeonato, o cara vai lutar pelo campeonato. Entendeu? E ainda tem outra parada, né? Ele tira o máximo por cento daquele motor Honda. Então, Isso. eu acredito que ele. Não acho que essa luta vai terminar, vai parar logo. Eu acredito que essa luta vai até o final, porque pode ser inclusive que daqui para frente sempre vai ser o Hamilton primeiro e o Verstappen segundo. Hamilton primeiro, Verstappen segundo. Hamilton primeiro, Verstappen segundo. Sim. Só que sempre vai ser com aquela luta. Não, a luta sim, eu acredito que o Verstappen ainda vai dar esse apavoro ali, né? No Hamilton. De estar ali na cola dele por um bom tempo. Mas aí você tem de ficar de olho, né? Nessa evolução da Mercedes em relação ao resto da temporada, porque ela vai trazer peças novas. Isso é comum. E aí tem um lado da Red Bull também, que pode ser que a Red Bull surpreenda esse ano nesse aspecto. Então eu acho que hoje me pareceu que o Hamilton ainda tem aquele controle de situação bem na mão, assim, sabe? Não, a Mercedes ainda realmente é a melhor equipe, é o carro mais forte do grid. Isso não tem como negar, isso Sim. realmente não existe argumento contra isso. Uhum. Realmente, eu inclusive ainda apostaria que a chance de Hamilton ter o Oitavo título. oitavo título mundial é de, sei lá, 70% em relação ao Verstappen, Aham. certo? Só que o Verstappen ainda tem muito, mas tem uma chance bem grande dele dar surpresa e Não tem tentar muita chance. campeonar. Tentar Muita chance. campeonar. O que me preocupa, assim, não o que me preocupa, sino que o que ficou ruim, por exemplo, para Red Bull hoje, foi aquilo ali do segundo piloto. Eles tiveram uma grande chance com uma Mercedes fora do, Da pontuação. da pontuação, certo? E com Pérez, que talvez poderia ter atrapalhado um pouco mais o caminho de Verstappen até o segundo lugar, né? A Assim. Red Bull poderia ter ficado como equipe no Mundial de Construtores em primeiro lugar, tendo uma grande chance de ter pontuado mais, ter tirado pontos da Mercedes. Da Mercedes. Então, e que eu acredito que se o Verstappen, aí por exemplo, aí tá aquela questão. A Red Bull quer ou o Verstappen sendo campeão do mundo, ou a equipe sendo campeão do mundo.
certo? O que ia Me acontecer primeiro. parece ser o Verstappen, né? Não Não, sei. com certeza o Verstappen. Essa queimação de piloto, essa queimação de segundo piloto, é, sei lá, Não, esse trabalho em cima do Verstappen, pra mim, parece que o piloto às vezes é maior que a equipe. É a pessoa que me passa. na verdade não é que eu acho que não é que ser o piloto maior que a equipe, eu acredito que é o seguinte, é que a Red Bull não tem paciência. Não tem paciência. Eles querem que o segundo piloto termine sempre no terceiro Colado ali. colado com o Verstappen. Se puder Sim. fazer uma dobradinha, eles querem fazer uma dobradinha. Mas é que tá a parada. Qual o ponto do Verstappen tá sendo, tipo assim, a gente sabe que o Verstappen hoje é o talento jovem mais especulado da Fórmula 1. Isso é óbvio, isso é claro e é autoexplicativo só vendo o resultado dele. Os resultados dele. Mas, tudo bem, o Verstappen não foi campeão mundial até agora, talvez não tenha tido carro pra isso. E aí você passa vários pilotos da academia Red Bull, e agora você tem um piloto mais experiente. O Helmut Marko continua queimando todos esses caras vão ser queimados, estão sendo queimados por eles. E aí? A Red Bull fica Pois onde é. nesse ponto de segurar um pouco a boca, de tratar os assuntos internamente. É por isso que eu digo que às vezes o piloto parece maior do que a equipe, porque você não vê comentário pra cima do Verstappen de maneira pública, a não ser quando vai exaltar ou puxar o saco, pra ser bem sincero, do Mas, Verstappen. mas, mas isso que eu tô falando, porque, por exemplo, logo após a corrida teve um comentário do Hornet já falando que lamentava muito o fato de não ter tirado mais pontos da Mercedes. Então, automaticamente, essa fala já foi botando pressão no Pérez. Então, assim como, oh, por Sim, sua culpa a gente não tirou pontos da da Mercedes. Mercedes. Por sua culpa a gente não está ponteiro no campeonato. Não é o primeiro no campeonato, não está ligado no campeonato de construtores. Isso, parece, em vez de, por exemplo, ser um pouco mais leve, ter, sei lá, ter relevado mais esse ponto do erro, para dar mais uma chance o Pérez, os caras estão desesperados e já começam a botar pressão no cara. Sim. Porque essa fala do Hornet foi direto pro Pérez. Mas, Foi mas aí direto que pro tá, Pérez. foi direto pro Pérez. Porém, isso não poderia ser tratado, tipo, internamente, a maneira que ele. E isso que eu tô falando. Isso, que ele fizesse crescer pra equipe, correto? É isso que você É. quer falar, né? Mas é por isso que eu falo, às vezes parece que o piloto é maior do que a equipe, porque ele queima a equipe no âmbito geral da equipe, ele queima a equipe, porque ele queima o segundo piloto fica abalado, não consegue pontuar como deveria pontuar. E aí, pronto, o piloto consegue pontuar, a Red Bull perde desempenho com isso e o Verstappen continua como sempre primeiro piloto, o cara lá no topo protegido. E parece, às vezes, a impressão é isso, de que o piloto tá saindo por cima da equipe. Entendeu agora por que eu digo isso? Sim, sempre, a Red Bull sempre tem sido assim. Uma das razões do Ricardo ter saído da equipe foi essa. Isso. Uma das razões do Ricardo ter saído da equipe foi essa. E foi um grande erro de parte da Red Os Bull ter dois, né? deixado dos dois, mas eu acredito mais da Red Bull ter deixado o Também. Ricardo sair. Também acho que é Porque maior a Red Bull. Ricardo era é o único piloto que até agora deu briga pro Verstappen e que poderia ter continuado com o Verstappen colado. Eu acho que o Ricardo com esse carro de agora ia fazer um estrago absurdo. Ah, com certeza, ia estar muito acima do. Muito acima de É, todos que passaram aí, do Gasly, do Albon e do Checo. eu acredito se o Ricardo tivesse atualmente na Red Bull, tivesse continuado esse tempo inteiro, hoje era uma dobradinha da Red Bull. Também acredito nesse tipo de disposição aí. Uma dobradinha na Red Bull. E outra coisa, no Bahrein, entre aspas, eu não gosto de usar esse termo pra ele, em especial, o segundo piloto ali no Bahrein teria feito um desempenho absurdo, né? Teria feito uma diferença absurda, creio eu. Não que o Pérez não tenha feito, que o Pérez fez uma Isso. corrida muito Porque boa. o Pérez foi uma corrida de recuperação, né? É. Mas se fosse um cara que tivesse se posicionado bem na largada e no resto da corrida não tivesse que estar brigando lá atrás e tentando ali em cima junto com o companheiro, acho que tinha feito um trabalho Pois é. melhor. Tinha Mas, pontuado muito mais. por isso eu te falo que, por exemplo, no caso do Verstappen, do Verstappen e do Hamilton, eu não acredito que se não fosse porque o Hamilton cometeu o erro, ele teria chegado primeiro. Não acredito que se ele não tivesse cometido o erro e ele tivesse ainda mantido em segunda posição, a briga ia ser mais intensa em si, mas só que ia manter ainda a briga por muitas voltas. Não, eu também acredito nisso, mas eu acho que o Hamilton ainda ia levar a corrida ainda. Não acho que teria sido fácil, não. Acho que Não, fácil não, mas eu digo, eu acho que ele ia levar. Levar a corrida não significa tipo ser fácil. Mas ele levaria os pontos pra casa, né? E aí o Hamilton agora já teria aí
50 pontos, ou 51 com a volta, se ele tivesse ia dar a volta de novo. Mas ainda bem que não tem isso, porque nós agora tem um empate, vírgula empate. Quase porque empate, né? Isso, que quase tem um empate, pontinho porque ali. tem o ponto extra da volta rápida. Isso. É, Entendeu onde é que eu quero chegar nesse ponto onde é que vai, até onde vai essa vou essa até disputa colocar por dentro por causa aqui. disso. Vou até colocar aqui. É, o Mundial de Pilotos. Certo? Vamos falar do Mundial de Pilotos. Então ainda tem o Lewis Hamilton da Mercedes com 44 pontos e o Max Verstappen com 43 pontos. Eu tô falando errado, o nome é Max Verstappen toda hora. Então, Tá certo. a gente tem esses dois pilotos virtualmente empatados na corrida pelo campeonato e, rapaz, isso é muito legal de ver. Olha, nós tem em terceiro lugar o Lando Norris. Quarto Leclerc de volta a Ferrari ali perto, né, de novo. Muito bom ver os É, dois aí. muito bom ver os dois. Os dois aí. Temos O Bottas o Bottas, como fala o youtuber aí que faz também resumos, que eu recomendo assistir, que é o... Como que chama o cara, rapaz? Eu me esqueci o nome do youtuber, moço. O... Depois eu vou falar, se procurar esse nome, eu vou colocar talvez nas redes sociais. Vou recomendar o cara que eu gosto do resumo. Ele faz um resumo bem de zoeira. Aí ele chama o Valtteri Brochas, né? Que sempre brocha nas corridas. corrida. Bottas, bom, quinto, não é muito por conta que não terminou a corrida hoje, da batida. Temos o Sainz em sexto lugar, empatado com o Daniel Ricciardo em pontos. É uma briga muito legal essa aí entre Ricciardo e Sainz no campeonato, né? Sexto lugar, é. Aí está a questão que ele está falando da Red Bull. Olha o Sérgio Pérez, em oitavo lugar com 10 pontos. Aí você pega ele 43, 53 pontos pra Red Bull, né? E aí tem o Valtteri Bottas, que nem terminou a corrida hoje. Ele tinha a possibilidade de ter pontuado mais. Na verdade era para o Pérez já estar na verdade era para estar em cima do Norris ou do Leclerc pelo menos. Isso. Que é o que era a Red Bull, né? Isso. Só que realmente de novo tem o segundo piloto da Red Bull está lá atrás no campeonato. Tem o Stroll com 7 pontos, fazendo um campeonato muito interessante, bem sólido. Gasly com seus primeiros 4 pontos hoje, que a corrida passada foi um horror para ele. Kimi Raikkonen também com 2 pontos, mas ele pontuou na corrida passada também. O Raikkonen pontuou? Não, né? Pontuou na corrida passada, né? Não, o Raikkonen pontuou agora, são 2 pontos, que ele chegou em nono, então só pontuou nessa. Ele chegou só pontuou nessa. Ele empatou com o Tsunoda Na classificação geral. na classificação geral, e tem o Esteban Ocon, último pontuando, que recuperou um pontinho hoje para a escuderia francesa, para a equipe francesa, a Renault Alpine, com um carro que eu acredito que não vai passar muito longe dessas nuances de décimo no lugar e do mais. É engraçado, nós temos o Latifi em último lugar, né? Por causa de que ele abandonou hoje. Aqui está mais atualizado. E no campeonato de construtores, nós temos a Mercedes 60 pontos na ponta, na liderança do campeonato. Só que logo atrás nós tem a Red Bull com 53 pontos. São só 7 pontos de diferença. Agora eu vou te falar. Olha esses 7 pontos que o Pérez perdeu estando no quarto lugar. Já eram os pontos de colocar a Red Bull no topo. Pois é, por isso que a pressão em cima dele deve vir muito grande. É muito grande. Terceiro lugar tem a McLaren. Acredito que até aqui, quando a gente comentou, a gente teve uma conversa das predições do campeonato, né? Até aqui tá na ordem correta Na verdade tá correto. Na verdade até a Ferrari, que a Ferrari tem quarto lugar com 34 pontos. Até a Ferrari eu acredito que está correta as posições que vão terminar o campeonato. Isso. Agora aqui já tem uma confusão um pouco
Que é Aston Alpine eu achei Martin. que fosse estar em oitavo, achei que não estivesse ali. A gente tem. eh, eu acredito, inclusive, que a AlphaTauri vai passar a Mercedes ainda. A Aston Martin Aston Mercedes. Martin. Uhum. E a Alfa Romeo vai se manter aí por Eu acho conta que de que esse, a esse, Alpine esse também é ruim, né? pelotão aí, isso, acho que esse pelotão aí não vai ter essas mudanças todas assim não, viu? Agora acredito que a Williams vai dar surpresa em relação a que a gente conversou com ele outro dia. E Porque a pontuar, né? Williams tá com carros para pontuar. Também acredito um pouco nisso. Né? Tomara que A, consiga pontuar. a Williams, eu acredito A que numa. qualificação de sábado mostrou muito bem isso, né? eh, Essa e a evolução. corrida hoje, por exemplo, do Russell, demonstrou também isso. Eles têm um carro para pontuar. Tem um Sim, piloto e tem um carro para pontuar. Então eu acredito que em umas 2 ou 3 corridas eles vão pontuar. a gente espera, né? Eles vão pontuar. Se tiver outra corrida maluca aí, com certeza, talvez até os 2 carros da Williams podem pontuar. E aí tem Mas a última colocada que todo mundo já espera, né? eu não queria nem falar dela, que já tá dando até vergonha de falar. Que a gente espera isso aí, tem lá muita coisa além disso aí não. Eles não vão sair desse último lugar esse ano. Esse ano vai ser ano perdido para eles mesmo. É ano perdido para eles mesmo. Não acredito que vai ser muita diferença. Mas então temos isso aí. Bom, tem algumas notícias aqui interessantes, né? Que eu queria comentar do acidente do Bottas e o Russell. É para tocar fogo no parquinho, né? Já ouvi aqui já Eu vi, da comentário aqui já do Wolf, do Toto Wolff, né? sim, eu vi o comentário do Toto Wolff, que achou muito agressivo de parte do Russell. Mas também tem um comentário do Russell falando assim que essa aqui eu acho que é aquela coisa, é jogar fogo no parquinho mesmo. A gente Mas o tem. comentário do Toto Wolff é meio ameaçador pra ele, né? Pode ser ameaçador, mas não sei Ele muito, não. Só falou que. que o Wilson é mais perto da Copa Clio do que do assento na Mercedes, né? Pois é. Mas tem esse Tipo, outro comentário do Russell falando que o finlandês deveria estar lutando por pódios e vitórias na Fórmula 1. Criticando ele estar lutando com ele lá atrás pela nona posição. eu acho que ele fica um pouquinho mais quietinho, porque ele ainda é novo. Acredito que isso aqui E tá acontecendo tudo no calor do momento. Acredito que ele daqui a pouco vai postar algum Twitter aí falando assim que pede desculpa pelo demora acontecido, do Toto que Wolff. Eu acho que não vai ter muita desculpa, não. Acho que é bem sincero, viu? tanto o Golf, Até por conta do teto de gasto desse ano, ele já tá dando gasto para duas equipes, né? pois é. Ele é um piloto da academia Mercedes. Hoje ele já deu um prejuízo para duas equipes, tanto em pontos quanto Pois é. financeiro. Mas eu acredito que não vai dar, esse comentário do Toto Wolff não vai dar tanta briga, e também não acredito que não vai dar tanta briga o comentário do Russell e do Bottas. Vai ficar mais. Amanhã já deve ter passado já isso, mas eu acredito que o Russell deve logo mandar alguma desculpa assim por alguma rede social. Eu ficaria de olho no comentário do Toto Wolff. O do Russell eu acho que é meio da boca pra fora, mas o do Toto eu ficaria É no calor mais do momento. esperto. O do Bom, Toto a eu gente ficaria mais tem esperto. isso. A gente tem isso. A próxima corrida é quando, Igor? Agora no dia. Vamos olhar o calendário aqui pra ver o que vai rolar, né? No final Próximo de Grande semana no Prêmio. dia 30 de abril até 2 de maio. Legal. De onde vai Que ser a ano corrida? passado. Portugal, próxima corrida agora é Grande Prêmio de Portugal. Portugal. Isso. Portimão, né? Não. A montanha russa de Portimão. Isso, que ano passado é aquela corridaça também, né? Pois é, a gente vai ter talvez uma nova corridaça. Tomara, né? Que Tomara. até agora essas 2 corridas da Fórmula 1 têm sido. Foram boas as duas. Foram muito boas, e acho que a Fórmula 1 2021 vai ser uma das melhores temporadas dos últimos anos. É, dos recentes aí vai ser melhor. Também Vai acredito um pouco ser, nisso. vai ser das últimas temporadas dos últimos anos. A gente tem uma confirmação para o ano que vem, que é o Grande Prêmio de Miami. E isso. Foi O layout confirmado hoje. parece legal. O layout O parece bem layout vai ser legal. legal, uma reta muito grande, onde eu acredito que os carros vão atingir a velocidade máxima. O layout me pareceu ser bem legal. Diferente do que me pareceu ser a corrida da Arábia Saudita. Mas tem que esperar pra ver, né?
Tem que esperar pra ver. Mas acredito que o resto é só isso mesmo. A gente tem pra falar hoje do quarto setor, do programa Quarto Setor, né? Então, Que foi o pós-corrida, resumo né? Isso, pós-corrida, resumão. nossos comentários sobre a corrida. Acredito que não tem mais nada que falar sobre isso. Foi uma Pra mim só corrida ficou espetacular. isso, Agora, a expectativa de ter. Eu achei que ia ser chato, foi um negócio, uma corrida muito boa. agora, que escala a gente vai colocar? Aí agora você me pegou com a escala. Vamos por aí. Escala de 1 a 10 na escala de Nikita Mazepin. Que tão doido foi esse grande prêmio? Ou então na escala do Tsunoda Putaço, né? Tsunoda Putaço? Escala É, Tsunoda Putaço. Então, escala essa Tsunoda daí. Putaço. Essa corrida aqui tão boa foi, de 1 a 10 na escala Tsunoda Putaço. A minha nota 8. Pra mim, eu vou dar a nota 9,5. Vou dar nota 8 aqui, que eu acho que ainda podia ter umas coisinhas ali Eu mais vou dar pegada ali. eu vou dar nota 9,5. Eu acredito que se não tivesse chovido, a nota ia ser muito baixa, ia ser Muito baixo. nota Eu também acho 5. que ia ser meio chato. Ia ser muito chato, mas a chuva deu aquele ingrediente a mais que a gente gosta na Fórmula 1. É, quem se gosta de ver. A gente gosta de ver o circo pegando fogo, né? Quanto mais corrida maluca, melhor, né? A gente fica preocupado com os acidentes, mas como a Fórmula 1 ultimamente é muito segura, né? Então, É, se tem um quanto aos acidente ou acidentes a outro gente se aí, preocupa, mas a corrida maluca envolve muita coisa, né? é. Agora, realmente, o acidente que teve hoje foi um acidente meio grave, foi um acidente de alta velocidade. Poderia ter Renato tido, Moreira de novo naquela reta ali, né? poderia ter tido consequências até maiores, foi muito perigoso. Sim. Porém, são aquelas coisas que a gente às vezes gosta de ver porque modifica o panorama da É, corrida. Você isso. tem Não, que, não a nosso gente, dente de si, mas de ver como a corrida se desenvolve depois, né? a gente tem que pensar que se não tivesse tido esse acidente, será que o Hamilton ia conseguir chegar em segundo? Aí eu acho que Uma não. volta. Ele tinha que mexer em asa, tinha que. Já tinha uma volta a menos, né? Parar pit, mexer em Ia ter asa. ele ia terminar na zona de pontuação, só que Bem lá pra trás. bem mais pra trás. Acredito que não na zona de pódio. Acho que foi isso. Agora, Corrida nota pra mim agora foi nota 8. destaque da corrida. Corrida no final de semana, corrida, né? Corrida. Corrida pra mim é 9 de novo. Não, o momento destacado da corrida. Momento destaque da corrida, acho que é a largada do Verstappen. Eu vou falar a, a retomada de ré do Hamilton. Eu, eu, a volta em cima da brita ali, né? Rapaz, eu nunca vi isso. Um cara voltar de ré e ainda terminar segundo na corrida. Eu vou colocar aí é de aquela campeão mundial, ultrapassagem. né? Aquela largada do Verstappen, pra mim saltou muito à frente do Pérez e do Hamilton. Piloto do dia. Norris. Norris também. O Norris pilotou muito. E a decepção do dia. Decepção do dia, cara. O Nuve da corrida. Decepção do dia. Quem que você, sua opinião, quem foi? Tá difícil, né? Mas acredito que novamente pra mim o Sebastian Vettel. Eu já não vou botar a veta mais não, já cansei já de botar a veta nesses negócios aí. Vou botar alguém que pela gente achava que fosse dar algum resultado. O Pérez, então. Pronto, Pérez. Pérez, Lá no realmente. segundo, o Eu me Pérez. esqueci do Pérez. O Pérez teve uma corrida decepcionante no final, né? Tava tendo Pode uma ficar no corrida Pérez. boa, só que depois do erro ele Não, não é teve a corrida, se você for olhar onde largou também, né? ele falhou na largada, mas depois se manteve. Teve uma boa, manteve muito bem a posição, só que no final da corrida, depois do erro, ele não conseguiu ultrapassar nem o Alonso, nem o Ocon para poder ter terminado pelo menos com um ponto, né? Então acredito que o Pérez realmente foi a decepção do dia. O Vettel a gente já esperava muita coisa, né? O Vettel nem terminou a corrida. É. Tirou o carro antes de terminar. Mas então, eu acho que é isso, né? É isso. A corrida foi muito boa, a gente espera que saia mais corridas assim, né? A temporada seja assim, né? Eu espero que a galera que está nos ouvindo aí tenha gostado do resumo. Vai ser a primeira vez, né? Vai ser a Primeiro resumo, né? primeiro episódio do. Primeiro A gente episódio espera desse ser quadro. algo longo. Isso.
A gente vai ter mais comentário, a gente vai ter que fazer um comentário sobre a primeira corrida da Stock Car também, né? Logo, logo, né? Logo a gente tem que lançar o quadro do geral, dos motorsports em geral, né? Que é meio que É, um mas noticiário acredito ali, né? que a gente tem que falar primeiro da Stock Car, que já vai começar. Já começar. Já vai começar, então a gente vai ter que planejar também um programa disso. E bom, temos isso para falar. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir nossos comentários ridículos e, fana- Clubistas e fanáticos. É, e botequeiro, né? vou ter que ir nem tanto. Não sei, você tá tomando alguma coisa aí? Eu tô tomando uma Não, cerveja. mas isso aqui é comentário boteco total, né? Eu tô tomando uma cerveja aqui, mas vou fazer Também propaganda queria, tá até. calor, mas. Tô tomando um Amstel aqui para acompanhar o programa. Então Programa. poderia ser, até poderia considerar boteco também. Pronto, é. Poderia considerar papo boteco. Então Então, beleza. por hoje É, é isso. por hoje é isso, né? Espero que você fique bem, Igão. À distância eu te mando um abraço. Um abraço também, um beijo Eu pra mando quem um tá em abraço também a casa. todos. Eu mando um abraço também a todos os ouvintes, os amigos que vão ouvir isso aqui, amigos, companheiros, E vão ser a primeira amantes do experiência. amantes do motor. E comenta aí se tá tudo bem o que vocês querem ouvir nos próximos programas, que a gente vai tentar melhorar a qualidade cada dia mais disso aqui. Tudo bem, Igor? Tudo bem. É Então, um isso, né? abraço aí. Um abraço pra todo mundo. Então, chega no final, bandeira quadriculada e valeu.